Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero comentar com vocês sobre um livro, é um clássico cristão e muitas pessoas não conhecem, ainda não leram, que é o livro Relatos de um Peregrino Russo, tá? Este livro, ele é mais conhecido pelos católicos ortodoxos, né, da Rússia principalmente. E ele tem um escritor anônimo, né? Quem escreveu ele não colocou o nome ali. Então é um livro que não tem um escritor conhecido, tá? Ninguém sabe quem escreveu. Mas dizem que provavelmente foi um padre que ouviu os relatos desse peregrino e compilou aí os relatos em um livro, né? E depois esse livro foi publicado. E eu li este livro inicialmente despretensiosamente, né, no início, mas ao decorrer da leitura e ao finalizar, foi um dos livros que mais me marcaram. Foi um dos livros cristãos que mais me marcaram, tá? E do que se trata o livro, né? O livro conta justamente os relatos desse peregrino que ele busca desenvolver uma vida de oração e ele caminha pela Rússia, né? Pelas estepes da Rússia, e ele vai de vila em vila, ele vai orando, vai buscando entender sobre a oração, o que realmente é a oração, como ela funciona. E ele conta vários relatos. Dentre esses relatos, ele conta eventos miraculosos que aconteceram, tá? E ele conta a história dele, dessa busca, né, por entender o que é a oração. Então, sempre que ele encontra um monge, um sábio, alguém que possa lhe ensinar algo sobre a oração, ele se dedica em escutar, em ouvir com bastante atenção. E ele está nessa busca, né, por entender, por buscar a salvação, e principalmente a salvação por meio da oração. E ele encontra um livro, que é um livro mais antigo ainda, que é um clássico também, que é a Filocalia, né? Eu tô com uma pequena Filocalia aqui, que eu comprei recentemente, não li ainda, mas ele usa bastante esse livro, que são... Nesse livro contém, principalmente no livro, né, que ele usa, o Peregrino, contém as citações e os ensinamentos dos padres da igreja sobre a vida espiritual, sobre a oração, como se orar, como desenvolver a oração, como combater as dificuldades da oração. E ele lê esse livro muito, né? Ele sempre anda com a Bíblia e com esse livro. Nessa peregrinação dele, ele sofre um roubo, né? As pessoas roubam, os ladrões roubam seus documentos, inclusive acaba roubando os livros dele, que é a Bíblia e a Filocalia. E ele sofre muito por causa disso. Depois ele consegue recuperar esses livros. E ele vai encontrando pessoas e as pessoas vão contando histórias e o que aconteceram com elas por meio da oração. E chega um momento em que eles, no livro, né, o Relatos de um Peregrino Russo, eles estão tratando sobre o que é a oração, como funciona, com os monges ali. E eles fazem um raciocínio muito interessante. Eles falam o seguinte: para que nós possamos ser salvos, nós precisamos da fé verdadeira em Jesus Cristo, né? E nas Escrituras falam que a fé é um dom de Deus, ou seja, nós não podemos produzir em nós mesmos essa fé, certo? E como que nós vamos receber essa fé? A Bíblia fala para pedir, né? Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Então é a oração, é por meio da oração que a gente recebe. Só que nas Escrituras também falam que nós não sabemos como pedir, né, como convém. E nós não conseguimos produzir a oração verdadeira também. A oração verdadeira é uma graça de Deus também.
Nós precisamos da graça de Deus para que nós possamos orar verdadeiramente. Então nós não conseguimos orar por nós mesmos verdadeiramente, certo? E daí ele se pergunta, então o que é que sobra para a gente fazer? Se eu não consigo orar verdadeiramente, porque é graça de Deus, eu não consigo produzir a fé em mim mesmo, porque é um dom de Deus também. Então o que resta para mim fazer, né? E ele fala que Deus gosta, né, das pessoas humildes, das pessoas que se humilham e que são humildes. E tem uma ordem também nas Escrituras sobre a oração, que é a oração sem cessar, né? Orai sem cessar. É um dos mandamentos. E ele começa a se perguntar como que nós podemos orar sem cessar. E é justamente a oração incessante que ele encontra como resposta, que seria o que depende de nós, né? Então ele pensa, não, então nós devemos orar incessantemente, ainda que nós façamos orações imperfeitas, né? Chegará o momento em que, por meio dessas orações imperfeitas, incessantes, Deus vai conceder a verdadeira oração, e por meio dessa verdadeira oração, Deus concede a fé, né? E por meio da fé verdadeira, a salvação das nossas almas. Então ele aprende uma oração que ele ora sem cessar, que eles chamam de oração de Jesus, né? Que seria basicamente: Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. E ele começa a recitar essa oração incessantemente. E por meio dela, ele encontra muitos frutos, né, dessa oração. Ele consegue se desenvolver muito na vida espiritual por meio dessa oração. Então é uma oração muito simples, a recitação dela é muito eficaz também. E engloba basicamente todo o Evangelho, é como se fosse um resumo do Evangelho, em um certo sentido. Porque você está afirmando que Jesus Cristo, que Jesus é realmente o Cristo, que Ele é realmente o Filho de Deus, e você está pedindo piedade para si e se reconhecendo como um pecador. Então essa oração, ela resume basicamente o Evangelho, né? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. E esse peregrino russo, ele começa a recitar essas orações e, por meio das instruções do seu mestre espiritual, ele começa a recitar incessantemente essa oração. Essa oração é interessante que ela é basicamente a mesma oração do publicano na parábola de Cristo, do fariseu e do publicano, né? Enquanto o publicano, os dois subiam ao templo, né, para orar, e enquanto o publicano começava a falar dos seus feitos, né, do que ele fazia, ele falava: eu não sou pecador, eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou o dízimo disso, eu não sou como esses pecadores adúlteros, eu não sou como esse publicano que é pecador. Então ele estava se justificando, o fariseu, e falando dos seus feitos, como se isso contasse diante de Deus para que ele fosse justificado, né? Enquanto isso, o publicano, ele nem queria levantar os olhos para o céu, ele simplesmente batia no peito e falava: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus pergunta ali para as pessoas que estavam ouvindo ele, depois de ele contar essa parábola: quem desceu do templo justificado, né? E a resposta correta é o publicano. Porque ele fala, Jesus, né, ele explica: todo aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Todo aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Então essa expressão oração de Jesus se refere a essa oração, que é basicamente a oração do publicano: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Então, por meio dessa oração, o peregrino russo, ele se desenvolve, amadurece muito espiritualmente, e ele encontra outras pessoas que vivem a vida fazendo essa oração incessantemente,
e por meio dela recebem muitos benefícios espirituais. Este livro, o Relatos de um Peregrino Russo, apesar de ser simples, ele é muito profundo e ele é muito marcante. As histórias e os relatos do peregrino te cativam por serem histórias de situações que nós vivenciamos nas nossas próprias vidas, né? E por ele passar por dificuldades também espirituais que por vezes nós passamos também. E este livro, ele nos ensina também essa dedicação com a vida espiritual, com a busca pela vida espiritual. Coisa que nos nossos dias é muito pouco visto isso nas pessoas. Parece que nós não damos a devida atenção para a vida espiritual como nós deveríamos dar. E os relatos do peregrino mostram isso, porque ele conta a vida de várias pessoas que ele vai encontrando e como essas pessoas são realmente devotas, são pessoas que realmente se preocupam com a vida espiritual, com a salvação, com viver o Evangelho. Então foi um dos livros que mais marcaram. Eu falei só um pouco aqui sobre ele, eu não quero me estender muito, mas esse vídeo, talvez eu fale mais em outros vídeos, mas neste vídeo eu queria focar justamente nessa questão da oração, que é o elemento principal do livro, e principalmente a oração incessante, né? Nos evangelhos nós percebemos vários momentos em que Jesus mostra a importância da oração incessante. Nas parábolas dele, né? Por exemplo, na parábola do amigo importuno, na parábola do juiz iníquo, em que, por exemplo, na parábola do juiz iníquo, a senhora precisava de justiça, né? E ela ia pedir para o juiz que fizesse justiça contra o adversário dela. E esse juiz nunca fazia, levava de qualquer forma, só que pela insistência dela, de tanto ela pedir, chega um momento em que o juiz fala: não, vou fazer justiça logo para essa mulher, porque senão ela nunca vai parar de me pedir, né? Então, para me livrar dela, eu vou fazer justiça logo. E vai lá e faz justiça para ela. E ele fala: se o juiz iníquo fez justiça, né, para aquela mulher, a gente pode pensar como Deus, né, sendo um juiz justo e um juiz bom, como que ele não vai fazer justiça por nós, né? Como que ele não vai conceder o Espírito Santo para nós e as coisas espirituais que são ou serão boas para a nossa alma, né? Ele realmente vai conceder se nós orarmos sem cessar. Então, foi um livro que me marcou muito e eu indico para qualquer pessoa a leitura, principalmente para os cristãos, tá? Independente se você é católico romano, se você é protestante, este livro tenho certeza que vai ser muito benéfico, ok? Muito obrigado a todos por assistirem até aqui. Curtam, se inscrevam no canal, isso vai ajudar o nosso canal aqui a crescer. E até o próximo vídeo.